Muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando mais um Viver Bem, o programa que fala de saúde, bem-estar, de qualidade de vida. Exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Tudo isso podem ser sintomas da síndrome de burnout, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Este distúrbio emocional é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes. Entenda quais condutas saudáveis no trabalho podem evitar o desenvolvimento da doença com a doutora Noeli Leite, que é psicóloga e também delegada da Polícia Civil e que é muito bem-vinda aqui conosco. Tudo bem, doutora? Satisfação em recebê-la? Tudo bem, Renata. A satisfação é minha, muito grata. Principalmente no momento aí que a gente tem uma pandemia, né? Vários servidores de diferentes áreas, preocupados, trabalhando sobre pressão. Então, é um tema que é bastante relevante, né? Sem dúvida. Nós hoje vivemos uma realidade de estresse e essa constatação ela se tornou mais evidente com esse período excepcional que estamos vivenciando há aproximadamente 6 meses, de modo que essas causas, esses efeitos, eles têm reflexo não só para a pessoa que está afetada com a síndrome, porém, para todos que convivem, família, amigos, é um efeito em cadeia, eu costumo dizer. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela é um esgotamento quando o profissional ele chega no limite. É uma síndrome que, na verdade, ela vem de uma forma silenciosa, com vários comportamentos, posturas, e isso aí num prazo aproximadamente de 2 anos, 3 anos, causa um comportamento disruptivo. A pessoa tem uma ansiedade muito grande, só que a síndrome ela vai acontecendo já de uma forma leve. Então, o que caracteriza a síndrome de burnout? Um cansaço excessivo, extremo, mental, físico, emocional, e a pessoa se sente acuada, sem perspectiva. E eu sempre costumo dizer, é um cansaço que ele não cessa, mesmo que você tire férias, mesmo que você se afaste por um período do trabalho, mesmo que você tenha um fim de semana de lazer, você não consegue recuperar a energia e voltar ao trabalho com motivação, com produtividade. Certo. Então, para que o pessoal de casa entenda um pouquinho e até consiga identificar os sintomas, a gente separou, queria colocar alguns na tela para a doutora comentar comigo. Entre os sintomas da síndrome estão o cansaço excessivo, físico e mental. Dor de cabeça frequente também pode acontecer. Olha, essa questão da dor de cabeça, a dificuldade até de dormir, dor de cabeça, a pessoa não se concentra, você inicia uma atividade e você não conclui. Aí você inicia outra, não conclui. Então, todas essas posturas, elas podem sim ser um diagnóstico da síndrome de burnout. Queria colocar mais uma vez os sintomas na tela, então, para a gente reforçar. Tem ali a dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança. Então,
pelo que eu percebo ali, doutora, mexe tanto com o físico, né? Sim. Quanto com a saúde mental. Exatamente. Eu costumo dizer, Renata, que a saúde física e a saúde mental, elas se complementam. Quando você tem uma saúde física equilibrada, você automaticamente promove a liberação de substâncias, de hormônios que são essenciais a uma saúde mental, a uma saúde emocional equilibrada. Então, uma alimenta a outra. A saúde física alimenta a saúde emocional. Quando você tem saúde emocional, você se sente mais motivado, energizado, com vitalidade para cuidar da sua saúde física. Então, uma complementa a outra. Certo. A gente tem mais sintomas para pontuar aí. Tem ainda os sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, o isolamento, a fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alteração nos batimentos cardíacos. O que me chama a atenção ali é justamente a questão dos sentimentos de incompetência. Já que normalmente é um esgotamento que pode estar relacionado ali à carga de trabalho e tudo mais, a pessoa vai perdendo a qualidade de vida lá na atividade profissional, né? O que acontece? A síndrome de burnout, ela é ocasionada no ambiente de trabalho. Isso é importante deixar claro. E um trabalho que ele, em sua maioria, ele tem uma demanda excessiva. O que são as demandas excessivas? São as cobranças reiteradas, as dificuldades, os problemas que aquele profissional precisa resolver. E isso, eu digo, tanto no âmbito das organizações privadas, quanto na esfera da administração pública. Eu sou servidora pública do Estado há 15 anos e eu confesso a você, Renata, que eu observei vários colegas dentro, né, da minha profissão, da minha área, que é a segurança pública, com alguns desses sintomas, de modo que isso vem me chamando a atenção, não é de agora, já tem uns 4 anos. Então a gente precisa, esses sintomas de hipertensão, dor de cabeça, fadiga, ausência de motivação. Por isso que eu digo, a pessoa tem férias, tem uma licença, tem um descanso, só que aquela sensação de desesperança, de negatividade, ela persiste. Então, na minha opinião, e não só na minha opinião, mas os estudos apontam que para você solucionar esse problema, você precisa realizar uma intervenção no local de trabalho, que é onde esse problema tem o seu nascedouro. É algo que normalmente afeta também os servidores públicos, como a senhora estava pontuando no bloco anterior. Foi aí que iniciou essa sua jornada pelo debate deste tema. Exatamente, Renata. Eu sempre tive uma preocupação com a pessoa. Eu sempre quis que a minha equipe, que as pessoas que trabalhassem comigo estivessem bem, sobretudo emocionalmente. Então, há 4 anos eu venho estudando, me dedicando, me aprofundando a esse tema. E eu sempre digo, Renata, que qualquer organização, seja ela pública ou privada, o maior patrimônio dela são as pessoas, são os recursos humanos. Aqui, se não houver você para apresentar, né, se não tiver a equipe toda, os cinegrafistas, nada disso acontece. Então, nós precisamos que a nossa principal força de trabalho esteja bem, esteja produzindo, esteja, sobretudo, com saúde. Então, com esse propósito, nós, na verdade, implementamos, eu digo que foi implementado na delegacia onde eu trabalho hoje, que é a Delegacia do Consumidor, essa filosofia de trabalho e essa governança com qualidade de vida. Qualidade de vida hoje, para nós, eu enquanto gestora da unidade, para mim isso tem um valor
muito considerável, está em primeiro lugar. Então, dentro da segurança pública especificamente, que é aonde eu estou, a gente percebe essa incidência desses diagnósticos, né, esses sentimentos que alguns servidores têm. Porém, segundo os estudos, os professores todos, né, do mundo todo, não só no Brasil, eles apontam uma incidência da síndrome de burnout nos profissionais da área da saúde, em fábricas, em empresas, e de modo que a gente volta para aquele início. Aonde houver cobrança, aonde houver exigência, muita demanda, muitos problemas a serem solucionados, é importante que haja um olhar sensível sobre essa causa. E está aí uma justificativa, de certa forma, de por que o servidor público normalmente pode ser um dos mais acometidos. Porque a gente sabe que em vários setores do serviço público falta a mão de obra para a demanda existente. Isso gera uma sobrecarga no trabalhador, né? Olha, isso é uma realidade que nós enfrentamos, e é uma realidade que os países, um exemplo, Renata, a Holanda é um país que fez um cálculo que cada servidor na Holanda que seja acometido com síndrome de burnout, o Estado terá uma despesa de $60 mil com aquele servidor. Por quê? O que acontece? O servidor público que é acometido da síndrome de burnout, ele não produz da forma que ele deveria. Consequentemente, ele é afastado. Com o afastamento dele, né, por questões de saúde e por ser necessário, o servidor que ficou, ele terá que atender a demanda dele e aquela demanda do que foi afastado. Então, nós temos aí, na verdade, um acúmulo de demandas. E o problema, ele vai se tornando como se fosse uma bola de neve. Você tem, certamente, alguns órgãos, alguns departamentos que alguns servidores estão afastados e alguém precisa preencher essa necessidade. Então, eu volto a repetir, é importante que haja um olhar atencioso em relação a essa causa que, para mim, é humana e tem um reflexo na produtividade das organizações, na resposta do serviço público, da administração pública de modo geral, e todo mundo sai ganhando, porque se na empresa todo mundo estiver trabalhando, produtividade melhora. A produtividade aumenta. Se o serviço público, qualquer um, todos estiverem bem, o resultado será satisfatório para a sociedade como um todo. E como que é o diagnóstico da síndrome? Como é possível fazer esse diagnóstico? Na verdade, todos esses sinais que você apontou, eles também servem como um diagnóstico. Mas é por meio de um atendimento, são feitas entrevistas e a própria pessoa, ela se sente até num estágio, Renata, que a pessoa não consegue mais reagir. Então, às vezes, você tem um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão que, na verdade, não é só a ansiedade e a depressão, é a síndrome de burnout que vem por trás. Tem a ansiedade e a depressão como sintomas. Exatamente. Então, você tem essa série de... É lógico que não precisa apresentar todos os sintomas, até porque nem todos, né, vão apresentar esses sintomas, mas com a entrevista, com o diagnóstico, com um atendimento, é possível identificar essa ocorrência dessa síndrome, que ela é tão silenciosa e, assim, às vezes até um preconceito. Quando coloca síndrome,
a pessoa já age ou interpreta como um preconceito. E, na verdade, eu sempre digo assim, o preconceito é um preconceito em relação a um assunto. Então, às vezes, você não tem o conhecimento daquele tema e aí você prefere colocar, é ansiedade. Só que você trata a ansiedade como se o problema fosse do servidor ou do funcionário, quando, na verdade, você não atua na origem. Raiz do problema. Na raiz do problema, como você mesmo está colocando. E aí, você concorda comigo que, às vezes, o paciente ou o servidor faz todo o tratamento e volta para aquele ambiente? Questão de tempo, os sintomas vão se repetindo. Então, eu vejo assim, essa oportunidade, esse convite que o programa me fez, como uma excelente oportunidade de nós abrirmos os olhos, de nós nos atentarmos aos nossos ambientes de trabalho. Sobretudo, nesse momento que nós estamos vivenciando. É muito importante que os líderes, que as pessoas que tenham um cargo gerencial tenham esse olhar. É bastante comum, mas às vezes está ali de forma escondida, né, doutora, digamos. Exato. Identificar não é tão comum, assumir, visualizar tudo isso não é tão comum. Exato. É algo que fica, a gente costuma dizer, fica escondido por meio dos próprios sintomas, que é a hipertensão, que é as dores de cabeça, essa questão que a síndrome de burnout, em determinado momento, ela somatiza os efeitos dela, que são as questões físicas. As pessoas começam a sentir dor, a sentir insônia, esse desconforto físico, que é em decorrência dessa excessiva demanda dentro do ambiente profissional. Acho que o mais difícil para quem passa por tudo isso é identificar que trata-se normalmente de um problema psicológico, né? Ali da sobrecarga. Busca-se ali especialistas para as dores físicas, até que se chegue na raiz do problema, num psicólogo e tudo mais. Acho que é bastante complicado, né? Na verdade, é uma questão até cultural e de assimilação. Nós temos os países países desenvolvidos, eu costumo dizer. Por exemplo, você tem hoje, Renata, você tem a Finlândia, a Noruega, a Suécia, a Holanda, Emirados Árabes, que são países que compreenderam que a qualidade de vida de seus cidadãos tem hoje um reflexo no PIB desses países. Porque eles entendem que quando as pessoas estão saudáveis e emocionalmente saudáveis, o país ele tem uma outra perspectiva, uma outra realidade. Então, nós temos hoje no Brasil esse início essa postura de prevenir. E a gente aprende que a prevenção é o melhor caminho. E como pode ser essa prevenção? Então, nós temos a prevenção, e eu digo isso com base científica em relação à própria psicologia positiva, que a prevenção está em uma rotina saudável. Você deve praticar atividade física. Você deve cuidar da sua alimentação. Eu estou dizendo isso porque você tem esse perfil. Agora, isso é importante que isso seja assimilado com a mesma seriedade que nós temos, por exemplo, com o nosso trabalho. Então, eu tenho um compromisso com o meu trabalho. Eu preciso ter o mesmo compromisso com a minha saúde, com a minha alimentação,
com o meu descanso. Renata, o descanso hoje, ele é algo que ele precisa ter uma prioridade. Eu preciso ter um momento que eu tenha uma distração saudável. E isso você precisa cuidar com muita disciplina. Sempre digo isso. E assim, tudo isso que eu estou aqui repassando, transmitindo, são posturas que eu adoto para mim. Porque eu tenho uma profissão que também me cobra muito, me exige. Eu desempenho essa profissão como delegada de polícia há mais de 15 anos. Então, eu preciso me cuidar. E a gente precisa, na verdade, priorizar. Priorizar. Quais são as nossas prioridades? Agora, eu tenho uma curiosidade, doutora. Nesta fase de pandemia, que nós temos várias pessoas trabalhando em home office, isso pode melhorar ou isso pode agravar, já que a pessoa, de repente, está levando também aquele problema de trabalho para casa? Olha, excelente pergunta. E é o seguinte, o home office, veja bem, várias empresas já desempenhavam o trabalho no home office. Algumas pessoas já tinham essa rotina de desempenhar o home office. Com essa situação excepcional, isso praticamente foi generalizado. Então, mais do que nunca, nós hoje precisamos ter disciplina. Então, é importante que haja o respeito de um horário para você sentar ali naquele local adequado, desempenhar o seu trabalho como home office. E é importante que você tenha horários, agora mais do que nunca, para se cuidar. Então, o home office, as empresas muitas vezes exigem, né, a cobrança do profissional. Então, a minha orientação é que você tenha 1 hora do seu dia, 1 hora. Você precisa parar, se desligar dali. E eu aqui abro um espaço para falar em relação às telas. A gente sabe que com essa pandemia, as reuniões se tornaram por videoconferência, o trabalho por tudo home office. Então, você fica muito tempo numa tela, muito tempo ali vinculado àquela tela. E isso tem um efeito que gera ansiedade. Isso gera ansiedade. Então, você precisa se desligar um pouco da tela. Eu sei que a gente está se comunicando utilizando a televisão, uma tela, porém a gente precisa ter essa consciência. Eu tenho que me desligar da tela. E que seja nessa 1 hora, ainda dentro de casa, né? Ou dependendo, a gente precisa respeitar muito cada pessoa e a pessoa precisa entender. Eu consigo praticar uma atividade física em casa. Excelente. Não, eu preciso ir para a rua. Fique à vontade. O importante é que você tenha esse momento para relaxar. Bom, e a gente continua conversando com a doutora Noeli Leite sobre outro tema, a psicologia positiva, que está ligada também à síndrome, porque por muito tempo a psicologia tradicional esteve focada em tratar as doenças da mente e os estados de desordem que afligiam as ideias e emoções do ser humano. Contudo, muitos especialistas da área começaram a defender a necessidade de se observar não apenas o lado obscuro da mente, como também os aspectos positivos das emoções e dos comportamentos. E é através até mesmo da síndrome, da psicologia positiva, que a gente consegue o tratamento da síndrome, né, doutora? Sim. Veja bem, a psicologia positiva, ela foi fundada por Martin Seligman, que é um psicólogo americano, e ele, há 20 anos, ele pesquisava os artigos científicos e todos os artigos científicos apenas tratando dos problemas, né, dos pacientes, e ele começou a mudar o foco e buscar um olhar mais positivo.
Então, nós temos hoje a psicologia positiva iniciando, né, no Brasil. Tivemos a primeira especialização em psicologia positiva, realizada pela PUC do Rio Grande do Sul. E essa ciência, na verdade, ela promove, ela busca incentivar todas as forças e virtudes que nós temos. Você, Renata, você tem uma série de virtudes. Isso eu estou te afirmando. Você tem forças de caráter que só você tem. Assim como eu tenho, assim como quem está nos assistindo tem. Então, uma certeza que eu digo para você que está nos assistindo. Você tem forças de caráter, você tem virtudes. O que a psicologia positiva faz? Ela promove essas forças, essas virtudes, de modo que aquilo que você tem a desenvolver vai sendo automaticamente trabalhado. Há uma cultura de que, qual o seu ponto negativo? Ou o que você precisa melhorar? Então, já é cultural esse olhar para o problema ou para aquilo que você não tem de tão bom. E a psicologia positiva, ela identifica o que você tem de bom, de positivo e fomenta, fortalece todas essas virtudes, essas características. E é bastante interessante levar isso para o ambiente de trabalho, né? Isso aí é o denominado engajamento no trabalho. Então, Renata, se você quiser ter sucesso em qualquer ambiente de trabalho, você descobre quais são os pontos positivos de cada integrante da sua equipe, que foi o que eu fiz dentro da delegacia, porque nós temos vários perfis. E esse é considerado um dos tratamentos para a síndrome de burnout. Então, você identifica o perfil de cada um, a partir daí, você coloca aquela pessoa para desempenhar o papel dela, a função dela, de acordo com as fortalezas dela. Então, a pessoa já sai de casa para o trabalho com uma outra energia, com outra motivação, e isso gera uma motivação em cadeia. E aí você tem, a partir daí, o engajamento no trabalho, que é o que toda empresa deseja, que é aquela sensação, até que a Google, algumas empresas têm aquela forma de trabalho que você está no trabalho, mas se sente em casa. Algumas empresas do Vale do Silício têm essa filosofia para fazer com que a pessoa se sinta à vontade no ambiente de trabalho. E aí os resultados, eles são imensuráveis, né? Olha, eu vou dizer assim, porque não adianta eu falar e não mostrar resultados. Então, eu sempre digo que eu tenho, graças a Deus, eu sou grata por essa realidade. Nós hoje temos uma equipe dentro da Delegacia do Consumidor. Nós somos poucos, Renata, nós somos 12 servidores. Durante esse período da pandemia, que foi um período que nós desenvolvemos 20 operações, em 100 dias, nós tivemos os profissionais, os policiais, todos motivados, saudáveis, equilibrados e numa sensação de tranquilidade. E eu sempre digo que você, no momento de dificuldade, é que você realmente faz o teste. Se faz sentido, se dá certo, se não dá. E esse teste nós conseguimos fazer. Então, a gente entende que realmente funciona, é possível e causa um ambiente de trabalho saudável. Mas o gestor que precisa implementar isso ou o indivíduo por si só
consegue levar a psicologia positiva para dentro do ambiente de trabalho? Veja bem, nós temos duas situações. O ideal é que o líder desenvolva a liderança autêntica que a gente conhece e que ele implemente a mudança. Porém, nós temos uma outra forma de fazer com que seja disseminado essa sensação de bem-estar na equipe por meio de uma técnica chamada job crafting. O que significa job crafting? É uma forma de trabalho em que a pessoa, por exemplo, você tem um diretor, não tem um diretor? Certo. Se você tiver autonomia, se você puder e tiver autonomia, você consegue desenvolver técnicas ou modos de trabalho diversos e aí você consegue sim implementar questões de psicologia positiva, de emoção positiva dentro do ambiente de trabalho. O ideal é que seja uma postura de cima até chegar para toda a equipe, todo o time. Tá certo. Quero agradecer a participação da doutora Noeli aqui com a gente. Realmente é um debate bastante interessante, bastante produtivo, que pode trazer bons resultados em diferentes áreas. Obrigada, viu, doutora? Quer deixar algum contato para quem estiver nos assistindo? Sim, eu quero agradecer a oportunidade, ao convite. Quero dizer que é um tema que nós precisamos implementar e eu estou à disposição para contribuir. Nós estamos à disposição pelo telefone 3225-3689 é isso, nós acreditamos muito que hoje a saúde ela precisa estar em primeiro lugar e que todos nós somos protagonistas nesse processo, principalmente se estamos hoje inseridos em algum ambiente de trabalho. Quero agradecer a atenção dos telespectadores e desejar a todos um excelente fim de semana. E eu quero agradecer mais uma vez a Acelibras por contribuir conosco para a gente levar o debate aos diferentes públicos, né? Trazendo aí também a inclusão aqui no Viver Bem. Então, a você de casa, um ótimo fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente.